Dióptros planos, tá? O que vai ser um dióptro plano? Sempre é um conjunto de dois meios homogêneos e transparentes. Por que transparentes? Porque a luz ela precisa refratar de maneira correta, tá? A gente vai precisar ter uma refração luminosa muito bem distinta para a gente analisar, onde ele vai ser separado por uma superfície plana, tá? O que vai ser o meu dióptro plano, então? Por exemplo, uma superfície ar e água, como a gente já vinha estudando na refração luminosa, a gente chama esse cara de dióptro plano. Então, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que tenhamos uma camada de ar, tá? E uma camada de água embaixo. Aonde a gente vai ter a separação entre o ar e a água, nós temos uma superfície plana. Galera, esse meiote aí, ó, essa relação, parte do ar, parte da água, mais a minha superfície plana, vai ser o que pra gente? Vai ser o nosso dióptro plano, ok? O exemplo mais comum que a gente vai ser esse meu dióptro ar e água, beleza? Então a gente vai ter essa relação comum do meu dióptro plano. O que é importante a gente analisar, pessoas? A nossa formação de imagem. Então, a formação de imagem ela pode ser nos dois sentidos. Tanto quanto o objeto estiver no meio com índice de refração maior ou quando o objeto estiver no meio com índice de refração menor. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o nosso ponto objeto real P na água. Então, o nosso objeto vai estar na água. Lá embaixo, ó, tá aqui, ó. Galera, como é que vai acontecer a nossa refração luminosa? O raio incidente vai, bate na minha superfície de separação e refrata, tá? Como ele sai de um índice de refração maior para um índice de refração menor, o que está acontecendo com ele? Ele está se afastando da normal. Perceberam aqui que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência? Então a gente vai pegar todas as propriedades de refração luminosa e aplicar para o nosso dióptro plano, tá? Então a gente vai ter a ideia da refração. Um observador que está no ar vai enxergar essa imagem produzida na água aonde, pessoas? Então a gente vai imaginar que aqui a gente tem um observador humano, ó, um olho humano aqui, ó. O objeto está aqui embaixo. Onde que ele vai ver essa imagem? Galera, você literalmente vai pegar o raio luminoso refratado e vai prolongar ele, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um prolongamento? Um tracejado em vermelho? Galera, nesse tracejado, a gente pega uma vertical a partir do meu objeto. A gente vai ter a criação da imagem aqui, ó. Então, quando eu estou observando algo dentro da água, o que eu estou vendo não é o meu objeto, é o quê? É a imagem formada por esse objeto na minha refração luminosa, sempre dessa forma. Então, se você estiver no ar e tiver alguém dentro da água, o que você está vendo ali, pessoas, é a imagem do seu amiguinho que está dentro da água. Se você quiser jogar um tijolo nele, dentro da água, você não pode mirar naquela imagem. Você vai ter que fazer o quê? Mirar um pouquinho mais para baixo. Percebeu que você vai mirar um pouquinho mais para baixo aqui, ó? O objeto vai estar um pouquinho mais fundo do que você está enxergando. Aí você consegue acertar o seu amiguinho com o tijolo. Tá aqui, ó. Essa é a ideia prática. O que pode acontecer também? Pode acontecer o oposto, tá? O objeto está na superfície, né? O cara está no ar e o observador está aqui na água. Então a gente imagina que aqui embaixo, ó, tenha alguém olhando. O que vai acontecer? O raio de luz sai do objeto, tá? Bate no meu dióptro e refrata. Pessoas, nós temos o ângulo de incidência aqui, ó, que é todo esse ângulo grande. Como eu saio do índice menor para o índice maior, na minha refração luminosa a gente vai ter uma aproximação da normal, tá? Então dessa forma, o que vai acontecer? O ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração, ok? Raio de luz está vindo aqui, ó. Como que a gente vai determinar onde a imagem vai ser produzida? Galera, nada mais que a gente vai fazer o quê? Pega o raio de luz, apoia esse cara numa régua e prolonga. Onde que a gente vai ver a imagem produzida por esse objeto? Um pouquinho mais para cima, tá? Então, qual que é a parte prática?
Essa relação que a gente tem ar e água é a mesma relação, por exemplo, quando você está observando uma estrela no céu, tá? Pessoas, o raio de luz que está vindo da estrela vem no vácuo. O índice de refração do vácuo é o menor possível. Ele bate na camada atmosférica e refrata, tá? Ele vai entrar no ar. Quando você está vendo a estrela no céu, ela está naquela posição, então ali você está vendo a imagem daquela estrela. A posição real dela sempre vai ser um pouquinho mais para baixo, ok? Então, independentemente de o objeto estar no ar ou o objeto estar na água, sempre a posição real do meu objeto é um pouquinho mais para baixo, beleza? Então, quando o objeto está no ar e o observador é na água, eu tenho um objeto mais próximo do dióptro. Quando o objeto está na água e o observador está no ar, eu tenho um objeto um pouquinho mais afastado desse meu dióptro. O que é importante, que está em vermelho aí embaixo para a gente? No dióptro plano, objeto e imagem sempre ficam do mesmo lado em relação à superfície. Perceberam que aqui eu tenho objeto e imagem na água? Perceberam que eu tenho objeto e imagem no ar? Os dois sempre estão do mesmo lado em relação à superfície. E, pessoas, eles sempre vão possuir naturezas opostas. O que significa natureza oposta? O meu objeto vai ser real e a minha imagem vai ser virtual. O meu objeto vai ser real e a minha imagem vai ser virtual. Por que imagem virtual? Perceberam que aqui a gente vai ter prolongamento do raio de luz? Perceberam que aqui a gente vai ter um prolongamento do raio de luz? Então, sempre a gente vai ter naturezas opostas em relação à produção de imagem a partir de um objeto no meu dióptro plano, ok? O que a gente pode facilitar? A gente pode analisar esse exemplão aí, ó, tá? Galera, nesse caso, perceberam que na fotografia, entre o copo de água e o lápis, parece que o lápis está quebrado, né? É tipo aquelas magicazinhas que você faz para criança do Fundamental 1. Você fala, olha, vou fazer com que o lápis quebre. Você coloca o lápis na água, o lápis quebra. Aí você tira, o lápis está inteiro de novo. Porque parece que ele está quebrado? Por essa diferença no meu índice de refração. Aqui em cima a gente tem o ar, aqui embaixo a gente tem a água. Então a imagem vai ser produzida num local diferente do objeto. O que você está enxergando aqui, ó, é a imagem desse lápis. Da mesma forma que, por exemplo, um nativo brasileiro, tá? Tentando olhar um peixe para, sei lá, ele usar uma lança e caçar o peixe. O que ele está vendo aqui, pessoas? Ele está vendo a imagem do peixe. Para ele realmente atirar uma lança e conseguir fisgar o peixe, ele vai ter que mirar um pouquinho mais para baixo. Porque se ele lançar o objeto, ou a flecha do arco e flecha, ou a lança, na onde ele está vendo aqui, ó, a minha lança vai passar reto, ó. A minha flecha vai passar reto. Então a gente vai ter que mirar um pouquinho mais para baixo aí, ok? Então, esses são exemplos bem clássicos, né, bem basicões de como a gente trabalha com dióptros planos, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular como a gente pode trabalhar com esse dióptro plano. Galera, para a gente trabalhar com o dióptro plano, a gente vai trabalhar com a equação de Gauss, tá? Como que a gente vai trabalhar com a equação de Gauss para o dióptro plano? Eu não tenho uma distância do objeto até a superfície da água. Eu não tenho uma distância da imagem até a superfície da água. Então tá aqui, ó. O P, pessoas, é a distância do objeto até a superfície. O P', galera, é a distância da imagem até a superfície. Nós não temos o índice de refração na refração e o índice de refração da incidência. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com esses 4 valores aí, com essas nossas 4 grandezas. O P sendo a distância do objeto, o P' sendo a distância da imagem. O N sendo o índice de refração aonde está o objeto e o N', o índice de refração do outro meio, onde está o observador. Para a gente analisar raio de luz próximo à minha reta normal, o que é isso? Esse raio de luz aqui, ó, e esse raio de luz aqui, ó, a gente vai fazer uma aproximação para as leis de Gauss, tá? Sempre sendo o quê? Galera,
tudo do objeto de um lado, então o n do objeto dividido pelo p, que é a distância do objeto, é igual a quem? Tudo da imagem do outro lado, o n do observador dividido pelo p', que é a distância da minha imagem. Então, sempre que eu tiver as minhas grandezas relacionadas ao objeto, por exemplo, eu coloco do lado esquerdo da minha equação. Quando eu tiver as minhas grandezas da imagem, eu coloco do lado direito da minha equação. N sobre P é igual a N' sobre P'. Ah, Bob, mas o cara na hora que fez a conta lá, na hora que eu ver a resolução, ele fez diferente. Não tem problema, então você coloca tudo que é do objeto para cima, dividido por tudo que é da imagem para baixo. Então vai ficar N dividido por N' é igual a P dividido por P'. Pessoas, essa relação ela é bem simples e bem prática. O que a gente descobre com essa relação? Qual que é a profundidade aparente, por exemplo, de uma pessoa que está dentro de uma piscina? Qual que é a profundidade aparente, por exemplo, de uma moeda que caiu lá dentro da piscina? Ok? Sem problemas isso? De boa? E a gente vai ter exemplos aí relacionados aos exercícios. Se eu não me engano, esses exemplos estão na apostila de vocês, como exercício. O que ele está falando aí pra gente? Ó? Certa piscina contém água de índice de refração absoluto igual a 4/3. E sua base se encontra 3 metros abaixo da superfície livre do líquido. Então, galera, aqui está o meu dióptro plano. Aqui está a superfície, aqui está o fundo da piscina. Qual que é a profundidade dessa piscina? 3 metros. Quando uma pessoa na beira da piscina olha perpendicularmente para o seu fundo, terá a impressão de vê-lo para onde? Pessoas, a parte prática, ela vai ver o fundo da piscina sempre mais próximo do que realmente é. Qual que é a ideia? Eu tenho que analisar então. Eu sei que esse fundo vai estar mais próximo. A alternativa D e a alternativa E caem fora, né? Ponto. Porque eu sei que a imagem vai ser produzida mais para cima. Como é que a gente vai calcular isso daí? Utilizando literalmente a equação de Gauss. Só isso. O que é o P? P é a profundidade real, que é o meu objeto. O que é o P'? É a profundidade aparente, é onde eu vou enxergar o fundo dessa piscina. Olhando de cima para baixo aí, naquela minha vertical, tudo que é do objeto está em cima, P e N, tudo que é da imagem está em baixo, P' e o N'. Galera, sempre vai ser dessa forma, não tem segredo, tá? Quanto é que vale a profundidade da piscina? 3 metros. Quanto é que vale a profundidade aparente que eu quero determinar? P'. Isso é igual a quanto? N da água, que é 4/3, dividido pelo N do ar, que é igual a 1. Aqui, pessoas, é uma divisão de fração, né? Conserva a primeira, multiplica pela inversa a segunda. Como é 4/3 dividido por 1, vai ser 4/3. Essa é a sacada. O que eu faço, então? 3 dividido por P' é igual a 4/3. Passo P' multiplicando, pessoas. Então vai dar 4/3 vezes P' é igual a 3. Então, meu P' vai ser 9 dividido por 4. A minha profundidade aparente, pessoas, é de 2,25 metros. A piscina não tem uma profundidade real de 3 metros, então eu tenho uma sensação que a piscina seja 0,75 metros mais rasa que a profundidade real. Então esse observador, ele consegue enxergar o fundo da piscina 0,75 metros mais próximo do que ela realmente é. Beleza? Sem problemas?